A paz seja nesta casa. Com a sua permissão, esta casa é o seu coração, a casa do Eterno. Graças ao Pai Celestial que, com muito prazer e alegria, eu venho mais uma vez conversar com vocês. Aleluia, Pai. Vocês que se inscreveram no meu canal, vocês que me assistem, e é muito importante a gente saber que sempre tem uma palavra que fortalece e ajuda você e ajuda também a mim, porque eu me sinto bem com isso, né? Então nós devemos com o assunto sobre Elias. Então, o assunto referente ao profeta Elias vai um pouco de dias, viu? Hoje, então, vou gravar mais um vídeo em continuação desse assunto. Então, ontem foi falado, que Elias é o tisbita, ele é morador de Gileades. Então, ele falou com Acabe referente ao tempo que o Pai Celestial não ia dar chuva sobre a terra e que ia cumprir conforme aquela palavra que ele tinha falado. Então, e assim cumpriu mesmo. Lá você vai ver lá que ele orou e ficou 3 anos e meio sem chover. 3 anos ou 3 anos e meio, uma coisa assim. Depois, ele orou outra vez e o Pai Celestial mandou chuva. E a terra produziu e foi uma bênção. Então Elias tinha o poder do Eterno sobre a sua vida. Agora tem uma pergunta, que essa pergunta é importante, Por que ele apareceu na vida de Acabe? É porque Acabe, ele foi escolhido pelo Eterno para ser rei de Israel. E então, o Acabe estava correndo perigo, Porque ele estava se desviando, Mesmo ele sendo o rei de Israel, e ele estava se envolvendo com coisas que não podia se envolver. E o Pai Celestial queria abrir os olhos dele, ajudar ele, Então foi usando do seu servo Elias. Agora, Elias, o que aconteceu com Elias para poder ele ser uma pessoa digna de mostrar o poder do Eterno para Acabe? Então lá vai a resposta. Veio para ele prova, perseguição, pobreza, Porque não tinha nem o que comer, Estava lá escondido, Foi para as cavernas, porque senão ele ia ser morto. Mas aconteceu o seguinte, que aqui no versículo 1 do capítulo 17, que já foi lido, que eu vou ler de novo, até o versículo 4, vamos ler, Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Viva o Senhor, quer dizer, o soberano, Deus de Israel, quer dizer, o Eterno de Axuru, perante cuja face estou. Que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra, quer dizer que não ia ter chuva alguns anos. Já foi falado no vídeo de ontem, você viu. Então, versículo 2. Depois veio a ele a palavra do Senhor, quer dizer, do soberano, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite.
que está diante do Jordão. Então, adiante do rio de Jordão tinha um rio, outro rio, que chamava Querite. E o Eterno mandou Elias ir para aquele lugar. E lá, o soberano falou mesmo para ele, que ele ia... Aqui o versículo 4 diz assim: e há de ser que beberás do ribeiro, quer dizer, ele ia beber água do ribeiro. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Quer dizer, o Eterno ordenou os corvos. Corvos que eu entendo é urubu, né? É urubu, né? Às vezes pode que tenha uma espécie diferente, né? Mas que eu entenda seja urubu, né? Então os corvos alimentavam ele, né? Foi, pois, e fez conforme a palavra do soberano. Porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne pela noite. Como também pão e carne à noite. E bebia do ribeiro. Então, hoje, na comparação, alguém para trabalhar na obra do Eterno, às vezes começa a pensar, cadê? Eu tenho que ter dinheiro, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que ter um carro, tenho que ter comunicação, tenho que ter tanta coisa. E naquele tempo, não é isso? Era só o Espírito que operava, não tinha nada para se intervir. Não tinha escória nenhuma, não tinha um carro para se escorar, não tinha uma casa bonita, especial para se escorar. Não estou dizendo que seja pecado ter essas coisas, não. Então não tinha dinheiro para se escorar, também não estou dizendo que é pecado ter dinheiro, né? Então não tinha nada para se escorar, meu amigo. Não tinha lá uma compra especial vinda do mercado, não tinha uma carninha de boi ou de peixe, quem gosta, né? Não tinha nada não. Então, só que é interessante, no rio tinha peixe, né? E ele podia, assim, a pessoa pode dizer, como é que ele não tirou peixe do rio para comer? Mas o Pai Celestial mandou ele só beber a água do ribeiro e não pescar. Tá vendo? Então, a carne, o Eterno mandaria para ele pelos corvos. E ele ficou ali, naquele tempo, né? Se alimentando ali, até que chegou a época da viúva de Sarapeta, né? Aí, como você viu o vídeo de ontem, que já foi falado, que ele passou a morar na casa daquela viúva. E então, morar ali com eles. E aconteceu que ela teve um filho, né? E o menino morreu, né? E então, ele chegou lá para ressuscitar aquele menino, como já foi gravado no vídeo de ontem. Então, ali ele mediu o menino 3 vezes, né? E ele orou ao Pai Celestial e falou, até esta viúva com quem eu moro, afligiste ela, matando seu filho. Né? Ali, mas naquela situação tão triste e complicada, né? Mas o Pai Celestial foi com ele, né? Que depois daquela medição que ele fez, né? Ele mediu o menino 3 vezes, depois ele clamou ao Eterno, e o Eterno voltou a alma do menino de novamente. Então isso é um mistério na vida daquele homem, né? Agora, o que tinha Acabe que precisou de Elias ajudar muito a Acabe? Então você vai ver agora.
No capítulo 16, versículo 29 a 34, desse livro de Primeiras Reis, começa a explicar a história de Acabe. Eu vou ler meio rapidinho para você, né? Então, Acabe era filho de um senhor chamado Onri. Ele começou a governar, quer dizer, sobre Ashuru, quer dizer, Israel. No grego é Israel, no hebraico é Yashuru. No ano 38º de Asa, rei de Judá, quer dizer, de Arudá, no hebraico. 38º quer dizer 38. Então, quer dizer que quando aconteceu esse governo de Acabe, então Asa tinha 38 anos que já governava em Judá. E então, quer dizer, governou Acabe em Ashuru, quer dizer, em Israel. Diz a história que governou 22 anos na cidade de Samaria. Então, Acabe era rei em Samaria. E fez Acabe, filho de Onri, o que parecia mal aos olhos do Eterno. Isso que é duro. Um governo, quando ele começa a fazer coisa errada, começa a deixar o povo que elegeu ele ficar triste, né? Ficar tudo reclamando, é muito complicado. Uma pessoa para ser governo precisa de muita força do céu, porque não é fácil, né? Não é fácil uma pessoa governar, porque geralmente, às vezes o governo ele quer fazer uma coisa, né? E a sociedade vira a cabeça dele. Ele precisa da sociedade, porque a bancada dele é a sociedade. A base dele é a voz do povo. Então, se isso falhar a favor dele, ele vai cair, né? Sem ter perdão, né? Muito triste. Então, Acabe, ele era governador ali em Samaria e ele, de vez dele vigiar, né, ter cuidado, né? Aí ele começou a entrar no meio da idolatria, né? É uma situação muito triste, né? Então, ele fez o que parecia mal aos olhos do Eterno, né? E fez Acabe, filho de Uri, o que parecia mal aos olhos do Eterno, mais do que todos os que foram antes dele. Diz que ele andou fazendo as coisas erradas mais do que os outros reis que foram governos antes dele. Agora o versículo 31 aí desse capítulo 16 de 1 Reis. Então você vê o que diz aqui, ó. E sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, né? Então ele andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Já começou a pegar maus exemplos de outras pessoas antes dele. É triste as coisas. Meu amigo, não é fácil. Então ele estava nessa situação e ele é um homem assim, escolhido pelo Eterno. Se não fala na memória, parece que Jeú foi que ungiu a ele rei de Israel. Se não fala na memória. Depois a gente vai ler direitinho para saber. Mas me parece, se não fala na memória, foi Jeú que o Pai Celestial mandou ungir a ele rei sobre Israel. Né? Eu não tenho bem certeza, mas parece que foi.
Então eu sei que ele foi um homem ungido a rei de Israel, né? E não vigiou, né? Não vigiou. Versículo 31, veja bem, e sucedeu que, como se fora coisa leve, andar nos pecados de Jeroboão, como eu já li, né? Filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal. Então essa Jezabel era filha de um senhor chamado Etibaal. E eles eram de uma família muito idólatra. Era uma idolatria terrível. Eles serviam a Baal. Eles não tinham nada com a verdade não, com as coisas do céu não. Era uma situação muito triste. E Acabe foi e casou com essa moça lá, com essa Jezabel. Então, e ela era filha de um senhor chamado Etibaal. E esse Etibaal, ele não era pessoa de qualquer jeito não. Jezabel não foi uma mulher que veio lá de família pobre, pessoas sem recursos. Não, veio de gente chique, né? Por quê? Porque esse Etibaal, ele era rei dos Sidônios. Os Sidônios era o que tinha o deus Baal, né? Baal era o rei dos Sidônios. Então era o deus dos Sidônios, não é isso? O Baal. E ele seguia o Baal, né? Como talvez você já saiba da história. E foi servir a Baal, né? E se encurvou diante dele. Então complicou a situação. Então, aí chegou a ponto até de levantar um altar a Baal, né? Como ele tinha poder nas mãos, né? Levantou um altar a Baal e se encurvou adiante de Baal, né? E levantou um altar a Baal na casa que edificará em Samaria. Então fez uma casa para Baal, para o ídolo, lá em Samaria, né? Então edificou essa casa, né? Ou seja, a casa dele mesmo, de morada, podemos dizer que seja, né? Ou de Baal ou dele, mas é numa casa. Então diz que aqui fala que ele levantou um altar a Baal na casa que edificará em Samaria. Geralmente era a casa dele mesmo. E por isso chegou o Eterno, já ficou vendo isso e não gostando, né? Também fez um bosque eu acredito que é um jardim, né? Um parque, sabe, de árvores, essas coisas. Fez um bosque, né? De maneira que Acabe fez muito mais para irritar o Eterno, irritar o soberano eterno. De Axuru, de que todos os reis. Ele fez mais para irritar o Todo-Poderoso, mais do que todos os reis. Então, em seus dias, Iele, né? O belenita, edificou a Jericó, né? Nos dias de Acabe, houve lá uma pessoa que chamava de Iele, geralmente se era uma pessoa poderosa, se era rei, eu não sei, mas ele era uma pessoa poderosa, então essa pessoa edificou a Jericó. Agora, morrendo Abirão,
né, seu filho primogênito, afundou aquela cidade, começou a afundar a cidade, quer dizer, aumentar a construção tal, aumentar a ampliação do desenvolvimento da cidade. Agora, e morrendo Segube, né, o seu último, morreu também o outro filho, chamava Segube, que era o último, né? Aí quando aconteceu isso com esse filho de Eli, esses dois filhos, aí começou a cidade já a ser assentada às portas, né? Aí isso que aconteceu foi a palavra do Eterno pela boca pelo ministério de Josué, filho de Num, né? Então, pelo ministério de Josué, filho de Num, foi revelada uma profecia que ia acontecer isso, né? Conforme eu já li aqui para você. Então, essas são a história que envolve, paralelo ao assunto referente a Elias. Depois, então, com essa situação tão difícil de Acabe, porque ele casou com Jezabel, né? E a Jezabel, ela fez o povo de Israel, né? O Acabe também depois, aconteceu que fez o povo do Eterno pecar. E você vai ver mais para frente as explicações que vai ter sobre isso, e depois você vai ver que os mistérios, o poder do Eterno que acompanhou Elias, foi muito importante. Daí Elias foi, e que nem já foi falado para vocês, ele morava com essa mulher, e a mulher teve um filho, e esse filho acabou morrendo, e Elias ressuscitou o filho desta mulher. E depois tem mais algumas passagens, né? Que você vai, da manhã em diante, você vai aprender sobre quando Elias foi apresentado diante de Acabe. Você vai ver a história, viu? Depois você vai ver que Elias era um homem muito forte na presença do Altíssimo. E hoje, o Altíssimo que deu ele aquela força, que deu Elias aquela força, é o mesmo. Não mudou nada, meu amigo. É o Eterno de Abraão, de Isaac e de Jacó. E ele está conosco. E ele nos ajudará a romper da aurora. Diz que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que a nós hoje. Ele orando, pediu ao Eterno que não chovesse por 3 anos e 6 meses. E não choveu. E depois orou outra vez, e o céu deu chuva, né? E a terra produziu maravilhosamente. É essa mensagem que eu estou passando para você, e amanhã, em nome do Altíssimo, espero que estou aqui de novamente para conversar com vocês a referente o assunto de Elias, e o que ele fez referente aos benefícios que o Pai Celestial tinha ordenado para ele, para que ele mostrasse para o rei Acabe, e mais outros tipos de pessoas, né, que você vai aprender, tá bom? Felicidade, Altíssimo abençoa a vocês, e uma boa noite, assim seja.